dessa, eu acho que não é uma dívida impagável. Como o Corinthians vai pagar 2,5 bilhões de dívida? Né? O Corinthians tem mais de 1 bilhão. 1 bilhão não, Daniel. O Corinthians tem 2,5 bilhões. 2 bilhões e 500 milhões de dívida. Quase 3 bi. Impagável. SAF no Brasil é uma associação disfarçada de SAF, está dizendo o Edson Fonseca. É o que eu disse. Né? Você tem na Europa uma empresa gigante que é dona daquele clube. No Brasil não é assim. Qual é a empresa gigante que é dona de clube no Brasil? No Botafogo, o dono John Texto, que é um investidor. Né? Complicado. Antônio Nardi, boa noite. Se o Atlético tem que pagar e não dar o calote. Não, a questão não é essa. Aí você já está levando para brincadeira. A questão é mais séria. Né? A gente brinca e tal, mas aqui nós estamos falando sério. O Atlético não vive sem o Cruzeiro não vive sem o Atlético. O Atlético tem que estar ali no topo, brigando. A realidade é essa. Né? O que mantém essas duas equipes é uma rivalidade de uma com a outra. Então, nessa hora, é hora de falar sério. Minas Gerais precisa do Atlético Mineiro, precisa do Cruzeiro. São dois gigantes. Né? Boa noite, Deus abençoe vocês sempre. Wagner Luiz, beleza, Wagner? Evelyn Hanna, boa noite, JC. Cheguei atrasada, mas chegou na hora, tá bom. Entrei ainda há pouco. Então, a situação é preocupante. Estou falando agora uma coisa muito séria. Né? A gente faz aqui um programa dedicado ao Cruzeiro e tal, mas já disse, o Atlético é um gigante, o Atlético tem que ser respeitado. E a torcida do Atlético está muito preocupada com a situação. Uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bi, não é uma dívida qualquer. E a dívida só cresceu com a SAF. Marcelo Freitas, mas quando os empresários compraram, já sabiam que era assim? Sim, sim. Tem conselheiro que aprovou e está desesperado. SAF é para manter tudo em dia e pagando as dívidas. Lá está subindo demais. Claro, Lucas, a dívida sobe. Jogadores ganham uma fortuna. A receita que entra é pequena. O cara tem que meter a mão no bolso. Adilson Assis, o problema dos clubes brasileiros é ter dinheiro para bancar o valor salarial. Exatamente. Pô, você pega aí uma folha de 30 milhões por mês, né? São 360 milhões por ano, mais 13º, 400 e tantos milhões. Você fatura 300, 250, como é que faz? A conta não fecha. Diego Queiroz, de Lisboa, já sei a situação do Atlético é a mesma de muitos clubes no Brasil, porém, por ter virado SAF, a mídia cai em cima. Sim, não é questão de cair em cima. A minha preocupação vai além disso. Eu não estou aqui brincando, falando... Nós estamos querendo que o Atlético é um gigante do futebol. O Atlético precisa ter as suas contas em dia, precisa se estabelecer. Né? O Cruzeiro, por exemplo, tem uma recuperação judicial, está pagando parceladamente. Quem sabe o Atlético entra numa recuperação judicial? Pode ser um caminho, pode ser uma solução. Né? Eu repito, o Estado de Minas Gerais precisa do Cruzeiro e do Atlético grandes, como eles são. Né? E sem dívidas de preferência. Cruzeiro da depressão, mas o Cruzeiro era chamado de caloteiro em Minas. O jogo virou. O mundo voltando ao que sempre foi. Não, não é por aí. Você está brincando, está sacaneando o Atlético. Eu não estou fazendo isso. Eu estou preocupado com uma situação que é do Atlético, que é do Coritiba, que é do Corinthians, que é do Santos. Clubes que estão devendo até as cuecas. O Santos também está na situação, 23 milhões ele paga por mês ao Neymar para não jogar. O Neymar vai dar um prejuízo de mais de 100 milhões. Lucas, a SAF era para manter tudo em dia, pagando as dívidas. Lá está subindo demais. Acabei de ler essa mensagem, Rodrigo. Acabei de ler essa mensagem do Lucas. Então a situação é essa, é complicado. Né? Se você tem uma SAF com uma empresa, vamos pegar uma empresa aí estrangeira, uma Pirelli, um exemplo. Pirelli comprou um clube no Brasil. A Pirelli é um gigante mundial. A Pirelli vai investir dinheiro lá, vai saldar a dívida, vai zerar. E vai viver do que entrar. Mas não é o caso. Não é o caso. O Atlético Mineiro logo vira um Corinthians, o Ricardo Alves. O Corinthians deve 2,5, o Atlético deve quase 2 bi. É complicado. É uma situação muito complicada. Sabe, devedor é mesmo do credor, está dizendo Marcelo. Devedor e credor são os donos. Mas é complicado. É uma dívida gigantesca que preocupa a torcida alvinegra. Disso eu não tenho dúvida. Vamos ver que solução vão encontrar. Porque se você arrecada 200 e gasta 400, está dando um déficit de 200 todo ano, todo mês, sei lá. É por aí. Né? A preocupação dos atleticanos é essa, tomara que o Atlético consiga sair dessa situação, porque as SAFs no Brasil são diferentes da Europa. Dei um exemplo aqui. Se você tem uma Pirelli que vai lá e compra o Corinthians, é a Pirelli que vai bancar o Corinthians. Não é a pessoa física, o CPF. É o CNPJ. É diferente.
O Wellington Eustáquio, eu não sei como ainda vai jogador para lá. O jogador vai, está recebendo, amigo. O cara vai ganhando uma fortuna, vai embora, vai estar lá. Complicado. Olha, Magno, boa noite, JC. Salinas, sou cruzeirense, mas não torço para o Atlético e a falência. Todos os jogos são importantes, mas para mim o Clássico Mineiro é sem dúvida maior. É perfeito, Magno. Cruzeiro não vive sem Atlético, o Atlético não vive sem Cruzeiro, gente. A coisa é muito séria. Tem a brincadeira, né? A gente brinca aqui, faz aqui, mas agora é seriedade. É o Atlético buscar um caminho, sabe, para realmente conseguir saldar seus compromissos. Diego Queiroz, os credores não vão querer fazer a recuperação judicial porque os próprios donos é quem recebe. Por isso não aceitaram. Eu não entendo muito disso, né? Estou aqui dando uma opinião em relação a um problema que tenha afetado os atleticanos e a gente dá a nossa opinião, mas eu não entendo de direito, de recuperação judicial, não entendo nada disso. William Diniz, futebol só dá dinheiro para empresários. Se houver títulos, caso contrário, o clube vai falir e eles abandonam o barco, igual o Ronaldo fez. Mas não é só esse título. Você ganha título, às vezes, o dinheiro não dá para pagar, não, amigo. O dinheiro não dá para pagar, não. O futebol brasileiro está muito caro, está muito fora da realidade. Aposto que o Fernando Diniz foi para o Vasco ganhando 1 milhão no mínimo. O Vasco não pode pagar 700 mil, 1 milhão o Diniz. Nem a ninguém. O Vasco está quebrado. É outro que teve SAF, a SAF não deu certo. Mandaram embora, a empresa era fraca. Complicado demais. Lucas Eduardo, boa noite, JC. Melhor SAF do Brasil chama Cruzeiro Esporte Clube. Pedro Lourenço é organizado. Sim, mas de qualquer forma, o dinheiro sai do bolso dele. O dinheiro sai do bolso dele. Né? Não é fácil não, gente. Geldo Melo, boa noite, JC. Minha opinião é a seguinte, qualquer lugar do mundo já estaria quebrado. Você lembra do Parma na Itália? Grande abraço, é verdade. É verdade. E o Parma era bancado pela Parmalat. GBCel, se o Atlético quebrar, não vai ter mais clássico, aí é ruim. Não é questão de quebrar. O Atlético não vai falir, não vai quebrar. Mas a situação é grave. A situação é grave e o Atlético não pode ficar virando chacota nacional de um cara do Cuiabá vir para a mídia dizer que o Atlético está devendo, não pagou o Davidson. E o Davidson já está até em outro time, no Fortaleza. Não pode. Deleon Dias, a situação do futebol brasileiro é complicada. Os dirigentes só querem ganhar, mas esquecem do que pode vir no futuro. Uma hora a conta chega e para o Atlético chegou. Chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Exceto Flamengo e Palmeiras, está todo mundo endividado. Né? Como o Atlético vai fazer para pagar isso tudo? O Tassiano Fernandes. Eles são gestores, são donos de bancos, né? Vão dar uma solução, com toda certeza. Douglas Carvalho, como é que está a situação do Cruzeiro? A situação do Cruzeiro é a recuperação judicial, o Cruzeiro paga as contas em dia, mas a dívida também é de 1 bilhão. A dívida é de 1 bilhão. É uma dívida gigantesca, que o Pedrinho herdou, diga-se de passagem. Né? Que o Pedrinho herdou. Adilson Assis, se não baixar esse salário de jogador, o futebol brasileiro vai acabar. Não vai aguentar bancar esse salário. Salários irreais, gente. Não pode, no Brasil, um país quebrado, em que o trabalhador ganha 1.000 e poucos reais de salário mínimo, o cara ganha 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 700 mil. Quando falam em 500 mil, eles acham que é pouco. 500 mil por mês, gente. 6 milhões por ano. É brincadeira. Tiago Pereira, se uma pessoa dever 10 reais no cartão, o cartão é bloqueado. Por que ninguém regula os gastos dos clubes? Bem colocado. Muito bem colocado, Tiago. Muito bem colocado. É muito complicada a situação dos clubes brasileiros, viu? Estou citando o Atlético aqui porque é o momento do Atlético. O Atlético está na mídia por essa dívida. Mas é o Corinthians, sabe? O Bragantino não tem esse problema, porque é a Red Bull. Red Bull é uma empresa gigantesca, tem Fórmula 1, tem clube, tem o Red Bull Leipzig na Argentina, na Alemanha, perdão. Tem o Red Bull Bragantino. É uma empresa gigantesca, mundial. Ela tem dinheiro para bancar, né? O Bragantino vai ficar devendo 1 bilhão, porque a empresa vai lá e banca, né? Tiago, mas o Atlético fez estádio, isso é caro? Sim, está na dívida. Um estádio que custaria X, custou X mais Y. Custou uma fortuna. Um estádio caríssimo. Uma bela arena, diga-se de passagem, né? Ficou um estádio bonito, moderno, sempre elogiei, mas é caro, custa caro. Fazer um estádio não é barato, não. Ainda mais que ele custou 3 vezes mais do que diziam que custaria. É complicado, gente, é complicado. Olha, estamos ao vivo em cores, canal JC Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like. Hélio Augusto, eu vi uma entrevista do Pedrinho que ele falou que investiu dinheiro, o time depois compra o time. Que pergunta é? Gente, eu não entendo isso aí não, Rodrigo. É a mesma pergunta.
Não dá para entender, é um samba do crioulo doido isso aí, uai. Não dá para entender isso não, ué. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos falar dos supermercados BH, onde você tem conforto, tem qualidade, tem preço baixo. E agora, compramos as lojas Bretas, lá no Vale do Aço, olha só. Novas unidades. Coronel Fabriciano, Ipatinga, João Molevade, Timóteo, Itabira. E no Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Em breve, Poços de Caldas, Patos de Minas, Lavras, Itajubá, Paracatu e Ituiutaba. Ô, gente, vocês pediam, tá aí, ó. Supermercado BH vai dominar Minas Gerais inteira, né? Já estamos com quase 400 lojas no estado e tá bombando e tá legal. E você sabe que no Supermercado BH você tem conforto e qualidade, preço pequenininho que só o BH tem sempre um ao lado da sua casa, é a rede número 1 do país, porque é nacional e mineiro, os outros são multinacionais. E tem ofertas como essas aqui, que você vai conferir, ó. A 100 pá, maçã de peito, bovina é uma delícia, viu? Peça pedaço, R$ 29,90 o quilo. Coxinha de asa de frango também é bom para fazer churrasco, hein? Rivelli congelada, bandeja 1 quilo, R$ 13,80 cada. Café Barão, pacote de 500 gramas, R$ 29,90 cada. Cerveja Stella Artois, puro gold, latão 473 ml, R$ 5,48 cada. E o detergente pó Tixan IP, caixa 2,2 quilos, grátis 10%, R$ 17,98. Supermercados BH, faz parte de você, faz parte de mim, faz parte de todos nós, com Jairci Carvalho, nos 4 cantos do mundo, tá bombando e tá legal, e senta o dedo no like. Meus amigos, e o Cruzeirão? O Cruzeirão cabuloso vai encarar o Vila Nova. O Cruzeiro é o maior ganhador da Copa do Brasil. 6. Quem tem mais? Tem? 6. Tem? E vai em busca do hébito. Vamos ver. Boa noite, gente. Domingo mais um jogo, 8h30 da noite. A gente não merece. Ricardo Muniz. O jogo com Fortaleza é 8h30 da noite, de novo. Num domingo. Eles estão de sacanagem com o Cruzeiro. Só podem estar de sacanagem com o Cruzeiro. Isso é um absurdo. O cara vai dormir 10 minutos, pelo menos é fora, só quem vai são as torcidas organizadas. Mas o cruzeirense que mora em Fortaleza vai dormir meia-noite, 2 da manhã, para trabalhar segunda-feira. Covardia, covardia. Muito complicado. Heitor César, vamos classificar amanhã na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro está pessoal. Tá certo, é isso aí. O Atlético joga amanhã, né, pela Copa do Brasil contra o Maringá, lá 2-2. O Galo vencendo por 1-0, avança. O Galo, que é bicampeão da Copa do Brasil, ganhou em 14 e ganhou em 21, né? E vai em busca do tricampeonato. Haroldo Prado, já sempre prestigiando essa excelente live, já deixei o meu like. Obrigado, Haroldo, tá sempre comigo aí, né? Tem uma galera fiel ao Jairci Carvalho Esporte. Se inscreva no canal que tá bombando e tá legal, e senta o dedo no like. Wellington Soares, o jogo contra o Fortaleza é 8h30 da noite, muito difícil, né, gente? É complicado, né? Agora, jogo pro Cruzeiro ganhar, viu? Mesmo sendo na casa do Fortaleza, fazer os 3 pontos. Fortaleza não está com aquela força do ano passado. O Ceará está melhor que ele na tabela, mais bem colocado. Então é jogo para o Cruzeiro ganhar. Matheus Pereira está jogando muito, tá? E não vai jogar contra o Fortaleza, está suspenso. Né? O Diniz tem o Eduardo, tem o Gabigol. Vamos ver o que ele vai fazer. O Diniz, ó, gente. O Diniz está no Vasco. O Jardim. Thiago Martins, você viu a entrevista do Rafael Sobres falando do CT do Cruzeiro, que é coisa de outro mundo? É verdade. O Cruzeiro está reformando a Toca 2, que vai virar CT Pedro Lourenço, está espetacular. Tudo novinho, maravilhoso. E o Sobis falando, o filho dele chorando, né? Eu vi a torcida do Cruzeiro lá, que coisa linda, maravilhoso. Meter a mão domingo no Cruzeiro, Tassiano Fernandes, já sabemos, já falamos sobre isso na live de domingo à noite, ontem. Fazer o quê? Cruzeiro contra tudo e contra todos. Eberson Whitson, boa noite, Jairci. Um abraço para Caratinga, Minas Cruzeirão, cabuloso, beleza? Um abraço aí, ó, para você de Caratinga. Edson Marinho, sou fã do programa. Essa parada, você crê que pode prejudicar o Cruzeiro? Teve um campeonato que também teve paralisação, o Cruzeiro estava bem e acabou mal. Edson, embaixador da Cachaça Salinas, Estados Unidos, Palm Beach. Ah, rapaz, tá aqui, ó. Palm Beach aqui é a terra do Donald Trump, tem uma mansão lá. Não, não vai atrapalhar não, pelo contrário. Acho que essa parada vai ser boa para todos os clubes, né? Fazerem uma intertemporada, contratarem peças que os técnicos entendam serem necessárias, né? E vamos que vamos. De Leão, hora de poupar alguns jogadores, focar no jogo de domingo contra o Fortaleza e contra o Palmeiras dia 4. Outra vez 60 minutos gigante da Pampulha. E horário indecente também contra o Palmeiras, hein? Né? Um jogo também horário indecente, se eu não me engano, não sei se é 7h30 ou 8h30 da noite. Estão de brincadeira com o Cruzeiro, viu?
Pedro Magalhães, Jaci, sempre concordei com você, mas na última live você disse que o Cruzeiro não precisa contratar e dar chance para quem está aí. Mas a gente não tem banco para jogo de alta intensidade. Não disse que não tem que contratar. Eu disse o seguinte, que o grupo é muito forte, que o Jardim recuperou vários jogadores reservas, mas que se ele entender que deva contratar, ele vai ao mercado.